Um hexágono regular ABCDF tem lados de medida 1. O ponto P desloca-se na borda do hexágono, a partir do vértice B, passando pelos vértices C, D e E, até chegar ao vértice F. Seja x a distância percorrida pelo ponto P e seja f de x a área da região com vértices em P, A e outros vértices do hexágono pelos quais P já passou. A figura mostra algumas dessas regiões. Nesta primeira figura aqui, nós temos o valor de x que começa a partir do B e vai subindo aqui, e o valor de f de x vai corresponder à área desse triângulo aqui que está se formando. Esta área aqui em cinza corresponde ao f de x, e o x corresponde à distância entre o B até esse ponto P, como indicado aqui por essa seta. O mesmo acontece nesse segundo desenho aqui, só que aqui o ponto P já está bem mais avançado. Então o x vai ser toda essa linha aqui em vermelha até chegar no ponto P, e o f de x não vai mais apenas ser esse triangulinho aqui, vai ser toda esta área aqui o valor de f de x. Agora que a gente já entendeu como é feito o cálculo dessa função, já que ela representa a área do polígono formado por esses pontos aqui, que começa do B e vai até o ponto P e ligado ao ponto A, estamos aptos a resolver os itens. Item A, calcule f de 1. A gente sabe que esse hexágono é regular, portanto, todos os lados têm medida de 1. Isso quer dizer que esse segmento que vai de A até B vai ter medida de 1. Como observado, a gente percebe que quando a função f começa aqui no ponto B, quando P coincide com B, essa função f, seria o equivalente ao f de 0, vai corresponder a 0, porque não vai ter nenhum polígono aqui. Aí o que vai acontecer? Esse ponto P vai subindo conforme o x aumenta, até chegar no ponto C. Quando o ponto P coincidir com o C, vai acontecer que o valor de x vai corresponder a exatamente a distância de B até C. Já que esse hexágono é regular, essa distância de B até C é justamente 1. Isso significa que o valor de f de 1 corresponde à área do triângulo formado pelos vértices A, B e C, porque o P vai coincidir com o C. Veja que isto aqui, o ABC, vai ser um triângulo isósceles, porque AB e BC têm a mesma medida, ambas valem 1. Portanto, nossa missão é calcular a área desse triângulo aqui. A gente sabe a medida desses dois lados. Precisamos encontrar uma fórmula que torne possível calcular a área desse triângulo. Como já temos dois lados, a gente lembra que existe uma fórmula da área do triângulo que relaciona dois lados adjacentes, ou seja, que estão um do lado do outro. Se eu tenho um triângulo qualquer aqui, um lado mede A e o outro lado mede B, eu consigo calcular a área total desse triângulo usando apenas a medida desses dois lados e do ângulo entre eles. Então, se esse ângulo aqui for θ, a área desse triângulo aqui corresponde a multiplicar os lados AB vezes o seno do ângulo θ e dividir todo mundo por 2. Assim, vamos aplicar esta fórmula nesse triângulo isósceles aqui. Mas está faltando uma coisa, né? Qual que será que é o valor do ângulo aqui? Eu preciso descobrir qual que é o ângulo formado por esses dois lados. Esse seria o meu θ nessa situação aqui, não é? Como esse é um hexágono regular, a gente sabe como calcular a medida de cada ângulo interno. Para fazer isso, a gente lembra aqui, a soma dos ângulos internos de um polígono regular, se a gente tem um polígono regular de n lados, ela é dada por n menos 2 vezes 180 graus. Assim, dado um valor de n, eu sei calcular esta soma total. Porém, eu preciso descobrir o valor de apenas desse θ e não da soma total. Mas como esse polígono é regular, quer dizer que todos os ângulos têm a mesma medida? E eu vou ter quantos ângulos nesse polígono? N ângulos. Assim, o valor de cada ângulo de um polígono regular de n lados é dado por n menos 2 vezes 180 dividido por n. Agora, basta aplicar esta fórmula que deduzimos para n igual a 6, já que estamos fazendo os cálculos para um hexágono, um polígono de 6 lados. Assim, a gente vai descobrir que cada ângulo desse hexágono vai medir 6 menos 2 vezes
180 dividido por 6, o que equivale a 4 vezes 180 dividido por 6, que vai ser 180 dividido por 6, 30 vezes 4, 120. Logo, isso significa que cada ângulo interno desse hexágono tem medida de 120 graus. Em particular, o valor desse θ é 120. Agora estamos aptos a calcular a área desse triângulo isósceles e, consequentemente, o valor de f de 1. Desta forma, aplicando a fórmula para a área do triângulo em função de dois lados e do seno do ângulo entre eles, temos que o valor de f de 1 corresponde a 1 vezes 1 vezes seno de 120 graus, tudo isso aqui dividido por 2. Agora, a gente lembra que o valor de seno de 120 graus corresponde à raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar 1 vezes 1, 1. 1 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2, raiz quadrada de 3 sobre 2. Isto aqui no numerador, e no denominador eu mantenho o 2. Aí, para fazer esse cálculo aqui, eu multiplico esses dois denominadores e, portanto, eu vou encontrar que o valor de f de 1 corresponde a fazer raiz quadrada de 3 sobre 4. Portanto, o valor de f de 1 é raiz quadrada de 3 sobre 4, que coincide com a área desse triângulo isósceles aqui, vértices A, B e C. Item B. Determine a expressão de f de x quando P se desloca no lado de. Diferentemente do item A, agora o nosso ponto P já andou mais. Ele passou do B para o C, do C para o D e está nesse intervalo aqui, entre o D e o E. Para o nosso pontinho P estar aqui, significa que ele andou por dois lados do hexágono. Como esse lado mede 1 e esse aqui também mede 1, significa que para o ponto P estar aqui, o valor de x tem que estar entre 1 mais 1, 2, e quando ele chegar nesse ponto aqui, ele vai ter andado mais esse lado, que vai adicionar mais 1 para ele. Portanto, quando o P se desloca no lado DE, isso significa que o x está entre 2 e 3. Para descobrir a expressão de f de x, temos que, portanto, analisar qual que é a parte constante, ou seja, a parte que ele já percorreu anteriormente e não vai mudar esse valor, e a parte que ele está percorrendo nesse intervalinho aqui. Para isso, vamos tentar dividir esse hexágono em figuras que são mais fáceis para a gente calcular a área. Veja que, para o nosso pontinho P estar entre D e E, quer dizer que o valor de f de x, quando o ponto P estiver coincidindo com o D, quer dizer que a área da f de x, quando P coincide com D, vai ser coincidente com esta metade aqui, a área desse trapézio aqui, ABCD. E a área desse trapézio aqui corresponde a exatamente metade da área do hexágono. Portanto, este pedaço aqui, esta área toda aqui, vai sempre permanecer constante quando o meu ponto P estiver entre D e E. Veja, por exemplo, se o ponto P está aqui no meio, a área vai ser toda essa metade aqui, mais este outro triângulo aqui no meio. Assim, para calcular a expressão de f de x, vamos primeiro calcular o valor desta metade aqui e depois somar com a parte que é variável. Para calcular a área desse hexágono, vamos dividi-lo em 6 triângulos que são equiláteros. A gente sabe como calcular a área de um triângulo equilátero. Dado um triângulo equilátero de lado L, sua respectiva área corresponde a L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. No nosso caso aqui, nós temos que cada triângulo equilátero aqui tem lado que mede 1. Portanto, isso significa que cada triângulo equilátero aqui tem de área raiz de 3 sobre 4, substituindo L aqui por 1. Esta metade aqui, que seria esse pedaço que vai de A até D, esse trapézio aqui, ABCD, é formado por 3 triângulos equiláteros. Cada um desse triângulo equilátero tem área raiz de 3 sobre 4. Portanto, a área desse trapézio ABCD corresponde a exatamente 3 vezes raiz de 3 sobre 4. Agora que nós já calculamos a parte que fica constante, que não depende do x, vamos fazer o cálculo da parte que é variável de acordo com a posição em que o ponto P está no segmento DE.
Observe que, quando o ponto P está entre o D e o E, ele vai formar esse triângulo aqui, o triângulo ADP. Vamos tentar adotar, assim como no item anterior, a estratégia de calcular a área desse triângulo usando a fórmula que relaciona dois lados adjacentes com o seno do ângulo entre esses dois lados. Quais são os candidatos a dois lados que nós podemos descobrir com mais facilidade aqui? Queremos calcular a área do triângulo APD. Essa medida aqui do segmento AD, ela vai ser fixa. E veja aqui, como a gente tinha dividido em 6 triângulos equiláteros, esse segmento AD corresponde a pegar exatamente o lado de 2 desses triângulos equiláteros. Como cada triângulo equilátero tem lado que mede 1, isso significa que o tamanho do segmento AD é 2, um aqui mais um aqui. Como AD mede 2, se a gente descobrir a medida de PD e desse ângulo entre PD e AD, nós podemos descobrir a área desse triângulo aqui. Vamos tentar agora escrever o valor do segmento PD. Veja que esse segmento PD vai variar de acordo com o valor de x. O valor de x, como ele já percorreu BC e CD, quer dizer que o x, como a gente já viu, está entre 2 e 3. Portanto, para calcular o valor de x nesse triângulo aqui, esse segmento aqui vai ser o valor total de x tirado 2, porque esse pedaço aqui ele percorreu, a gente já calculou a área da parte que está sempre fixada, do trapézio ABCD. Portanto, o valor de PD vai ser exatamente a medida x menos 2. Para calcular o valor deste ângulo, veja que ele é exatamente metade desse ângulo EDC. Só que esse ângulo EDC já é a medida dos ângulos internos do hexágono, que a gente viu no item A, que é de 120 graus. Portanto, esse ângulo aqui, chamemos de θ, ele corresponde à metade do valor de 120 graus, portanto, esse ângulo corresponde a 60 graus. Assim, a gente sabe calcular a área desse triângulo APD. A área de APD vai corresponder exatamente a multiplicar essas duas medidas pelo seno desse ângulo e dividir por 2. Portanto, isso corresponde a 2 vezes x menos 2 vezes seno de 60 graus, tudo isso aqui dividido por 2. Logo, esse 2 corta com esse 2, isso aqui vai ficar x menos 2. O seno de 60 graus equivale a raiz de 3 sobre 2. Portanto, a gente acabou de descobrir que a área do triângulo APD em função de x é x menos 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Nós queremos saber o valor de f de x. F de x corresponde ao quê? A parte que está fixada, que a área não vai variar desse trapézio aqui, que é a BCD, mais a área do triângulo, que varia em função de x. Logo, f de x vai ser raiz de 3 vezes 3 sobre 4, mais essa parte em azul, x menos 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Juntando essas duas frações, como aqui tem 2 e aqui tem 4, eu posso multiplicar o numerador e o denominador aqui ambos por 2, então vai ficar 2x menos 2 raiz de 3 sobre 4, e aí juntando os numeradores, vamos ficar com 2x, 2 vezes 2 aqui, menos 4, 3 menos 4, menos 1, tudo isso aqui vezes raiz de 3 sobre 4. Portanto, nós acabamos de descobrir que a expressão de f de x quando o ponto P se desloca no lado DE corresponde a 2x menos 1 vezes raiz quadrada de 3 sobre 4. E isto finaliza este item. Item C. Esboce abaixo o gráfico de f. Nós temos, portanto, aqui o eixo das abscissas, o eixo x, com os valores 1, 2, 3, 4, e o eixo das ordenadas f de x, que seria o y, com raiz de 3 e 2 raiz de 3. Utilizando os itens anteriores, vamos ver o que a gente já sabe. Para esboçar o gráfico de f, vamos precisar calcular o valor da expressão de f de x quando o ponto P está caminhando em cada um dos lados do hexágono. Portanto, sabendo a figura, nós temos 4 situações para analisar.
quando o ponto P está entre B e C, quando o ponto P está entre C e D, quando o ponto P está entre D e E, e quando o ponto P estiver entre E e F. No primeiro caso, quando o ponto P está entre B e C, quer dizer que o x varia de 0 até 1. Então, o valor de f de x vai começar variando de 0, que seria o equivalente ao x igual a 0. E quando o x for 1, o que vai acontecer é que a área... E quando o x for igual a 1, o que vai acontecer é que o valor de f de x vai corresponder a f de 1, que é a área do triângulo ABC, que a gente já calculou no item A, que vale raiz de 3 sobre 4. Como a única medida que varia é a do lado BC, como a única medida que vai variar é do lado PB, porque o AB vai estar fixado, esse aumento da área e, consequentemente, o aumento de f de x vai ser linear. Assim, nesse intervalo, quando x vai de 0 até 1, ou seja, o ponto P vai de B até C, quer dizer que o x vai variar de 0, quer dizer que o f de x vai variar de 0 até raiz de 3 sobre 4. Quer dizer que o f de x vai variar de 0 até raiz de 3 sobre 4. Vamos registrar isto no gráfico. Quando o x vale 0, então o f de x também vai valer 0. Quando o x vale 1, o f de x vale raiz de 3 sobre 4. Olhando aqui os pontilhados, se aqui vale raiz de 3, aqui vale metade, ou seja, raiz de 3 sobre 2. Portanto, esse pedaço aqui vai valer raiz de 3 sobre 4. Assim, quando x for igual a 1, o valor da f de x vai bater aqui. Então, a minha função vai crescer do ponto B até o C, do lado B até o C, seguindo esta reta aqui. Agora, quando o ponto P varia de C até D, ou seja, o x vai de 1 até 2, quando o x vale 1, a gente acabou de ver que vai coincidir com raiz de 3 sobre 4. E o que vai acontecer quando x valer 2? Da mesma forma como no item anterior, a gente acaba de ver que o único valor que vai mudar é esse lado aqui. Então, o aumento da área vai ser sempre linear. Quando x valer 2, isso significa que o ponto P vai coincidir com o D, e aí quer dizer que isto aqui já valeu 1, aqui valeu 1, e, portanto, a área da f de x, o valor de f de 2, corresponde exatamente a esta metade desse hexágono. Só que no item B a gente já calculou o valor desta área aqui, desse trapézio que vai ser formado. Esta área corresponde a 3 raiz de 3 sobre 4. Assim, nós podemos registrar como que é o comportamento da área, ou seja, do valor de f de x, quando o P vale entre C e D, ou seja, o x vai de 1 até 2. Ele vai começar em raiz de 3 sobre 4, só que ele vai até 3 raiz de 3 sobre 4 quando o x vale 2. Então, olhando aqui os nossos pontilhados, aqui é raiz de 3 sobre 2, 3 raiz de 3 sobre 4 deve ser nesse pedacinho aqui. Portanto, quando o x vale 2, o valor da minha f vale 3 raiz de 3 sobre 4. E assim, a variação vai ser linear daqui para cá. Esta é a variação da área entre os pontos C e D. Agora, quando o x vai de 2 até 3, o meu ponto P varia de D até E. Nós já calculamos no item B qual que é a fórmula para calcular o valor da f de x quando o x vai de 2 até 3. Quando o x vai de 2 até 3, quer dizer que o ponto P varia de D até E, e isso cai justamente na situação do item B. A gente já viu que quando o x vale exatamente 2, o valor da área, ou seja, o valor de f de x, é 3 raiz de 3 sobre 4. Para calcular o valor de f de x quando x é igual a 3, vamos utilizar a fórmula encontrada no item B e substituir o valor de x por 3.
colocando aqui f de 3 vai ser 2 vezes 3 menos 1, que 2 vezes 3 menos 1 corresponde a 6 menos 1, que é 5. Portanto, isso significa que f de 3 é 5 raiz de 3 sobre 4. Assim, quando o valor de x for exatamente 3, quer dizer que a área do polígono formado será 5 raiz de 3 sobre 4. Vamos registrar isto no gráfico. Entre D e E, quando x vale 2, vai valer 3 raiz de... Entre o D e E, quando x vale 2, o valor de f de x é 3 raiz de 3 sobre 4. E quando x valer 3, o valor de f de x é 5 raiz de 3 sobre 4. 5 sobre 4 é 1,25. Portanto, como aqui vai ser equivalente a 1,5 raiz de 3, aqui vai ser 1,25 raiz de 3. Então, nesse pontinho aqui, eu vou ter o 5 raiz de 3 sobre 4. Então, esse é o pontilhado que representa 5 raiz de 3 sobre 4. Quando x valer 3, vai cair nessa intersecção aqui, e, portanto, o valor de f vai crescer, linearmente aqui. Agora, entre o E e o F é quando x varia de 3 até 4. Quando x for 3, quer dizer que o ponto P vai coincidir com o E aí isso aqui vai coincidir com o valor 5 raiz de 3 sobre 4. E o que vai acontecer quando o ponto P coincidir com F? Ou seja, quando x valer 4. Se o ponto P coincidir com F, quer dizer que esse pontinho percorreu todo o comprimento aqui do hexágono, com exceção do AB e do AF. Então, quando o P coincidir com F, o valor de f de x vai corresponder à área total do hexágono. A gente sabe que esse hexágono ele é formado por 6 triângulos equiláteros, cuja medida do lado de cada triângulo equilátero é 1. Como cada triângulo equilátero tem área raiz de 3 sobre 4, e o hexágono é formado por 6 desses triângulos, a área total do hexágono é 6 raiz de 3 sobre 4. Se a gente quiser simplificar, 6 sobre 4 vai corresponder a 3 meios. Ou seja, a área total do hexágono é 3 raiz de 3 sobre 2. Portanto, quando x for 4, o valor de f de x será 3 raiz de 3 sobre 2. Registrando essa informação no nosso gráfico, entre E e F, o valor de x, quando for 3, vai valer exatamente 5 raiz de 3 sobre 4. Quando for 4, vai valer 3 raiz de 3 sobre 2, ou seja, 1,5 vezes raiz de 3, que é coincidente com esse pontilhado que está indicado aqui. Assim, quando o valor de f de x for 3 raiz de 3 sobre 2, ele é obtido quando o x vale 4. Desta forma, no trecho entre E e F, o valor de f de x vai variar linearmente desta forma aqui. E juntando esses 4 pedaços aqui, nós temos o gráfico de f. Uma tabela 4x4 preenchida com os números 0 e 1 é equilibrada quando, somando os números em cada linha, obtemos todos os inteiros de 1 a 4. O mesmo ocorrendo com as somas dos números de cada coluna. Por exemplo, a tabela ao lado é equilibrada. Temos aqui a tabela e veja aqui nas nossas linhas, cada uma delas, a soma é um número de 1 a 4 e nas colunas também. A soma de cada uma delas corresponde exatamente a um dos números de 1 a 4, sendo preenchida apenas com números zeros e uns. Item A. Preencha as tabelas abaixo de modo que elas sejam equilibradas, com as linhas de colunas tendo as somas indicadas. Vamos começar pensando nos valores extremos, o 4 e o 1. Para que numa linha ou coluna a soma seja 4, como o tabuleiro é 4x4, isso quer dizer que todas as entradas, os quadradinhos, precisam ter o número 1. Por exemplo, essa linha aqui, a soma é 4, então aqui tem que ser 1, aqui tem que ser 1,
e assim por diante. Da mesma forma, nessa coluna, se aqui é 4, tudo aqui tem que ser 1. E aí, vamos pensar no extremo oposto. Se a soma em cada linha ou coluna é 1, e a gente já tem um pedaço aqui que vale 1, quer dizer que todos os outros têm que valer 0 para a soma ser 1. Então aqui vale 0, aqui vale 0 e aqui vale 0. Da mesma forma, se aqui é 1 e aqui eu já tenho 1, aqui vale 0 e aqui vale 0. Falta só a gente preencher o meio desse tabuleiro aqui. E agora, para preencher o meio, eu posso escolher como fazer isso. Porque aqui eu tenho 2, então eu preciso colocar 1 e 0 aqui. Se eu escolher, por exemplo, colocar 1 aqui e o 0 aqui, veja aqui, como aqui eu tenho que ter 3, eu preciso colocar 1 aqui e 1 aqui obrigatoriamente. E aí, desta forma, eu vou ter aqui o 3 e aqui soma 2, e esta é uma forma de preencher esta tabela aqui. Vamos aplicar o mesmo raciocínio para esta outra tabela aqui. Vamos colocar aqui, como aqui é 4, todo mundo aqui tem que ser 1. Da mesma forma, nessa coluna, todo mundo aqui é 1. Agora aqui é 1, todo mundo aqui é 0. E nessa linha a mesma coisa, se aqui é 1, todo o resto aqui tem que ser 0. Sobrou agora os 4 cantos para a gente escolher os números. Se aqui tem que ser 3, esses dois pedaços obrigatoriamente precisam ser 1. E aqui tem que ser 2, então aqui tem que ser 0. E aqui tem que ser 2, aqui precisa ser 1. E agora, de fato, a gente concluiu uma forma de preencher essa segunda tabela aqui, de modo que as somas estejam corretamente indicadas e os tabuleiros sejam ambos equilibrados. Item B. Quantas são as tabelas equilibradas com a soma de cada linha indicada abaixo? A gente já viu no item A uma estratégia para tentar já ir preenchendo alguns valores. A gente viu que quando a gente tem o 4, quer dizer que nessa linha aqui a gente só vai ter número 1. Aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. Então, independentemente de quem tiver aqui embaixo, esses valores aqui já estão fixados. A mesma coisa aqui embaixo. Se aqui é 1, isso quer dizer que eu tenho que escolher 3 casas para ser 0 e só uma vai poder ser 1. Agora veja, nessa parte aqui de baixo, vamos escolher uma dessas 4 colunas aqui para valer soma 4. Para fins ilustrativos, vou supor que esta primeira aqui vale 4. Se ela vale 4, a gente está supondo que todo mundo aqui tem que ser 1, obrigatoriamente. Se aqui todo mundo é 1, veja que isso aqui já tranca essa linha aqui. Isso aqui a soma é 1, aqui tem que ser obrigatoriamente 0. E aí, eu escolhi uma posição por 4. Esse 4, eu posso escolher essa posição por 4 de 4 maneiras. O 4 pode ter soma 4 nessa coluna, nessa ou nessa. Então, pelo princípio multiplicativo, eu tenho 4 formas de escolher esta coluna que vai valer soma 4. Eu vou ter quantas possibilidades para escolher a coluna que vale 1? Vou ter 3 possibilidades, né? A coluna que vale 1 pode ser esta, esta ou esta, por exemplo. Então, se eu fixar, por exemplo, essa segunda coluna aqui para valer 1, quer dizer que todo esse resto aqui tem que valer 0. E aí, veja que eu vou ter esses 4 aqui para completar, e aí tanto faz, isso aqui pode ser tanto 2 ou 3, se, por exemplo, aqui for 2 ou 3, eu posso pôr a casinha aqui 1 e 0, e aqui tem que ser tudo 1. Vemos que temos 2 opções para os 2 que sobraram, os que vão sobrar com 2 e 3. Como temos 2 opções, a gente tem 4 maneiras de escolher um valor para soma de coluna 4, 3 maneiras de escolher uma para soma C1, e aí vão sobrar apenas 2 possibilidades para colocar os demais números para completar o tabuleiro de forma que ele seja equilibrado. Portanto, pelo princípio multiplicativo, temos que a total de tabelas equilibradas vai corresponder exatamente 24 tabelas equilibradas. E isto finaliza esse item. Item C. Quantas são as tabelas equilibradas? Agora a gente quer saber todas as tabelas equilibradas, independente de quais são as somas. Ele não vai indicar as somas que estão aqui, nem na linha nem na coluna. Do item B, a gente já viu que se a gente fixar os valores das linhas e os valores das somas na coluna, a gente já vai ter um número total de possibilidades. A gente fixou no item B aqui os valores das somas das linhas, e para aquela soma específica das linhas do item B, que é a 4, 3, 2, 1, a gente tinha 24 possibilidades. Se a gente pensar da mesma forma, a gente viu que para uma configuração específica de somas das linhas, vamos ter 24 tabelas equilibradas. Mas de quantas formas nós podemos escolher os valores das somas de cada linha aqui? Nós podemos escolher, novamente, 4 opções aqui para a primeira soma, pode ser de 1 a 4. Uma vez que a gente escolheu esta posição aqui, que tem 4 possibilidades de soma, vai sobrar 3 casas e eu posso escolher 3 opções
para essa segunda soma aqui. Aí vai sobrar duas somas possíveis, posso escolher duas aqui, e a que sobrou vai ser a soma desta última linha aqui. Portanto, a gente sabe pelo princípio multiplicativo que aqui nessa nossa contagem, vamos ter 4 vezes 3 vezes 2, que corresponde a 24 possibilidades de escolha das somas dos números nas linhas. Nós já vimos no item B que as possibilidades de somas das colunas são 24. Assim, se temos 24 opções para fazer as somas das colunas e nós temos 24 opções para fazer o total de somas das linhas, quer dizer que pelo princípio multiplicativo da contagem, que o total de tabelas equilibradas corresponde a fazer 24 vezes 24, que são o total de somas possíveis para as linhas e o total de somas possíveis de configurações de somas nas colunas. Isso corresponde a 24 ao quadrado. E, por sua vez, se fizermos aqui o cálculo de 24 vezes 24, isso vai corresponder a 4 vezes 4 é 16, vai 1, 2 vezes 4, 8, mais 1, 96, sinal de mais aqui, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4, no total vai dar 6 mais nada, 6, 8 mais 9, 17, vai 1, 1 mais 4, 5, 576. Portanto, o total de tabelas equilibradas 4 por 4 é exatamente 576.